dar início a mais um culto, quando nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Fica na liberdade, vamos colocar sobre nossos pés, vamos iniciar esse culto com uma oração. Curva a sua cabeça, põe a mão no teu coração aí. Vamos falar agora um pouquinho com Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade, a qual somos gratos de estar aqui, Pai, como um povo escolhido, Deus, para te adorar, para te agradecer, bem dizer o teu santo nome, Senhor. Eu quero te pedir, para Deus, toma esta tua igreja na tua santas mãos, Pai. Que no momento que estivermos aqui cultuando o teu nome, Pai, o Senhor possa contemplar do alto a vida de cada um dos teus filhos, Pai, e abençoar, derramar bênçãos sem medida para abençoar a vida de cada um. Pai, nós somos privilegiados, sim, por ter o Senhor como nosso Deus, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, Pai, para viver, Pai, no reino de maravilhosa luz. Por isso nós estamos aqui, Pai, Deus, alegre, feliz, Pai, e nós queremos nessa noite, Pai, Deus, cultuar o teu santo nome, Pai. Venha receber, Pai, Deus, todo louvor, toda adoração é para ti, Senhor. Pai, tudo que fizermos aqui, Pai, Deus, é para a tua glória. Pai, esteja, Pai, Deus, à vontade, Senhor, passear neste lugar e tocar, Pai, Deus, no nosso íntimo, no nosso ser, Pai. Recebe, Pai, Deus, Senhor, o perfeito louvor, a perfeita adoração, Pai, Deus, que a tua igreja, Pai, Deus, traz ao Senhor essa noite. Faça uma obra maravilhosa em nossos corações e continua, Senhor, nos abençoando, Pai, Deus, e nos dando esse privilégio de sermos servos do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, agradecemos. Amém, amados? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Evangelho de Lucas 8, a partir do versículo 19, 20 e 21. Nós vamos falar da família de Jesus Cristo. Você sabia que você faz parte da família de Cristo? Amém. E é isso que o Evangelho de Lucas vai nos relatar nessa noite. Todos encontraram? Amém. Vamos acompanhar então. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Amém? Amado, essa declaração é algo maravilhoso que nos faz enxergar que nós não somos qualquer um, que nós somos participantes de uma família maravilhosa, não aliançado a um elo sanguíneo humano, mas a um elo espiritual. O texto ao qual nós lemos vai relatar que a família de Jesus terrena, a mãe e os irmãos estavam lá fora querendo ver, querendo falar com ele. Mas Jesus estende a mão ali para todos os seus discípulos e fala assim: olha, quem é meu irmão, quem é minha mãe, quem faz parte da minha família? Ele estende a mão para os seus discípulos e fala assim: olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse faz parte da minha família. Amados, é um privilégio fazer parte da família do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não foi de qualquer maneira, Ele nos comprou, Ele nos comprou um preço muito caro e nos deu esse acesso, nos deu esse privilégio. Então, amados, você não é qualquer um, vocês foram escolhidos, nós somos escolhidos, nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio santo, nós somos comprados para governar eternamente com Cristo. Então essa palavra é para mim e para você ficar feliz, ficar alegre, que não somos qualquer um, nós somos um povo exclusivo, chamado, comprado. Então, amado, quando vier tristeza, desânimo, lembra dessa palavra, lembra que você faz parte da família do nosso Senhor Jesus Cristo, não pela sua vontade, não pela sua força, não pela sua religião, mas porque você foi comprado, você foi remido, você foi escolhido, você foi adquirido. Por isso, nessa noite, amado, é um momento de você
entrar na presença de Deus, entrar dentro da casa de Deus, no momento do louvor, você se alegrar, você sorrir, você ficar feliz, porque o Senhor falou contigo através dessa palavra nessa noite. Falou comigo, falou contigo que você faz parte dessa família. Então, pega esta palavra e aproveite este momento, deste culto. Comece a louvar, comece a engrandecer este Deus, porque não foi pela nossa vontade, não foi pela nossa força que nós adquirimos esse privilégio de fazer parte da família dele. Amém. Eu convido a amada igreja neste momento, como um familiar de Cristo, se juntar à equipe de louvor e louvarmos, adorarmos o Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, todo o nosso coração. Você tem esse privilégio agora de, como familiar de Cristo, devolver a Ele o que é digno da honra, a glória e a adoração. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Se alegre na presença de Deus, porque o Senhor já falou contigo. Você faz parte da família de Cristo, por isso é um motivo de você se alegrar na presença dele. Se alegre. Amém? Um dia Jesus te tocou, um dia Jesus me tocou, e é através desse toque do Senhor Jesus que nós alcançamos a tão grande salvação, e é a razão também pela qual estamos aqui na casa dele, adorando e servindo a ele. Amém? Jesus nos tocou. Aleluia. Tenho achado paz.
Amém. Irmãos, o salmista Davi, ele disse que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Só nos resta adorar ao Senhor. A igreja do Senhor está aqui para adorar ao Senhor. O Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui nessa noite, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, através da nossa irmã Márcia. Vamos estar atentos à palavra que o Senhor tem para nós e vamos adorar o Senhor também com a nossa atenção, o nosso reconhecimento da palavra do Senhor nessa noite. Amém. Que Deus abençoe e possa falar grandemente aos nossos corações. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos, irmãs, povo santo, povo eleito de Deus. Amém. Eu costumo dizer que mais oração, mais poder. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai santo, ó Deus santo e poderoso, apresenta os senhores de povo, a tua igreja, Pai, o teu altar, na tua presença. Pai querido, Pai amado, venha falar, Senhor. Não que nós queremos ouvir, mas que o Senhor quer falar para a tua igreja hoje. Pai querido, Pai amado, eu reconheço a minha pequenez e a minha insignificância. Pai querido, Pai amado, me diminua e que o Senhor cresça. Pai querido, Pai amado, neste momento eu dou uma ordem a todo o inferno que esteja neutralizado, submisso, debaixo dos pés do Rei da Glória. Todo ataque, toda retaliação, todo ladrão da palavra, toda oposição do inferno, venha estar agora amarrado debaixo dos pés do Rei da Glória. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Grande responsabilidade estar neste lugar, ministrando a palavra de Deus. Amém? Amém. Irmãos, posso beber? Pode. A boca da gente está seca. Não se importa se vem irmã Márcia tremendo, porque é batalha, amém? Esteja em espírito de oração, eleve as vossas mentes cativas até o terceiro céu. Amém? Glória a Deus. Fique ligado só no Senhor. Irmãos, queiram abrir as vossas Bíblias no livro de Jó, a partir do versículo 6. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda força e domínio é para o nosso Deus. Todos encontraram? Livro de Jó. Amém? Posso começar? Glória a Deus, aleluias. Eu vou começar a partir do versículo 6, amém? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles, também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Porventura Jó verdadeiramente teme a Deus? Acaso não o cercaste, acebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Outras versões falam: em tuas mãos. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No 13 fala: sucedeu um dia que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho
filho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois ladaram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Falava ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio da espada. Eu escapei para te trazer a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado do norte e deu aos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, raspou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Mas como Satanás não desiste de primeira nas nossas vidas, olha o que aconteceu no 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de eu odeio a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto tem, o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, estudando a palavra de Deus, e o que está escrito na palavra de Deus neste livro de Jó, fala lá no primeiro capítulo, que Jó era da terra de Uz, era o homem mais rico de todo o Oriente. O homem era riquíssimo, bilionário em terras, fazendas, plantações, bois, jumentas, camelos, e muito eram os serviçais ao seu serviço, os servos. A palavra de Deus fala que Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, total de 10. Os filhos, um convidava em turnos para fazer banquetes na casa de um do outro, e era uma família unida. Jó, ele era um homem rico. Jó, ele era um homem abençoado na vida financeira, na vida espiritual, na vida amorosa, com os filhos. O homem era perfeito.
mantinha a integridade, ele mantinha uma vida íntegra. Esse Jó, ele continuamente fazia as suas orações diante do Deus Todo-Poderoso. E Jó, quando acabava os banquetes, Jó pegava, fazia sacrifício pelos seus filhos. E Jó pensava: por acaso os meus filhos, eles blasfemaram contra Deus no seu coração? E fazia sacrifício aos 10 filhos. Porém, todavia, um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Isso, a palavra de Deus fala, os estudiosos falam que isso era seres celestiais, os anjos. E Satanás se apresentou diante de Deus. E o interessante, que não foi Satanás que iniciou ali o diálogo. Foi Deus que iniciou com Satanás. Satanás se apresentou diante de Deus e Deus falou: de onde que tu vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Tu tem visto meu servo Jó? E o Deus poderoso, ele começa a falar todos os pré-requisitos de Jó. Deus começa a falar todas as qualidades de Jó. Tu tem observado meu servo, homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus, e que ainda se desvia do mal? Sim, eu tenho visto Jó. Mas por isso que ele te adora, porque o Senhor cercar-te a serve dele de toda sorte de bens. A riqueza dele vai se multiplicando, a família dele é abençoada, os filhos dele são unidos. Tu tem uma esposa exemplar. E o Senhor falou: então toca em tudo que ele tem, vai. E Satanás se afastou da presença de Deus. E a palavra de Deus fala que o inimigo tocou em tudo, nas finanças, nos bois, nos animais, nas fazendas. O inimigo tocou na vida dos 10 filhos de Jó. O inimigo veio com o vento e aquela casa caiu e todos morreram. E Satanás adorou a Deus, Jó adorou a Deus. Jó levantou e falou: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e se foi Ele que me deu, Ele pode tirar, porque foi Ele que me deu, porque Ele é o dono do ouro e da prata. A palavra de Deus fala que Jó não pecou e não blasfemou de Deus. Satanás não ficou satisfeito, porque Satanás, ele não desiste na minha vida e nem na tua vida. Ele levanta na primeira, na segunda e na terceira, porque assim também ele fez na vida de Jesus Cristo em Mateus 4. Ele se apresentou e novamente Deus pergunta para ele: de onde que tu vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Tu viste o meu servo Jó? Porque homem nenhum há na terra igual a ele. Porque tudo que tu incitaste contra ele, ele não pegou na minha face. Satanás, ele é atrevido. Satanás, ele, irmão, Satanás, ele afrontou. Não foi Jó, foi o próprio Deus. Satanás vira para o Deus Todo-Poderoso. Olha como ele é
vida dele, não. No mesmo instante, igreja, Satanás tocou em Jó. A palavra de Deus fala que ele tocou com tumores malignos. O alto da cabeça, a planta dos pés, começaram a vir tumores. Porcava, saía pus, fedia, coçava. E Jó não atribuiu pecado, não blasfemou diante de Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus fala que Jó pegou um pedaço de telha e começou a raspar-se daquela lepra, daquele pus. A palavra de Deus fala que Jó jogou pó, cinza, sentou no pó da terra, porque agora é grande. De longe veio os 3 amigos de Jó e começaram a observar. Não falaram nada, porque viram que o sofrimento, a miséria de Jó era grande. A aflição daquele homem. Ficaram 7 dias e 7 noites sentados do lado de Jó e não falavam a palavra, não ousavam a dizer nada. Se condoeram 7 dias e 7 noites. A mulher de Jó não aguentou. Muitos criticam a mulher de Jó, mas o propósito de Deus era com Jó, não era com a mulher de Jó. Quem estava mais firme na presença do Senhor na vida espiritual era Jó, não era a mulher de Jó. Porque quando um casal está firme na presença do Senhor, aquele que está com a maturidade espiritual mais elevada, é ele que tem que sustentar o outro. Irmãos, a palavra de Deus fala que começou o sofrimento, a agonia na vida de Jó em 2 dias. Um dia tocou em tudo que ele tinha. No segundo dia tocou na saúde. A dor de Jó foi tão grande que ele começou a amaldiçoar o seu dia natalício. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja aquela noite em que nasceu o homem. Ah, por que aquele dia teve música? Por que aquele dia não se tornou em treva? Por que eu não morri no ventre? Por que a minha mãe, quando me teve, eu não morri? Eu não expirei no ventre dela? Por que teve leite na mama da minha mãe para me amamentar? Irmãos, a dor foi grande, a aflição foi grande. E eu estudando a história de Jó, o livro de Jó, os amigos de Jó só se condoeram 7 dias e 7 noites, porque depois os amigos de Jó se levantaram contra Jó. Começaram a falar que Jó estava naquela situação porque ele estava em pecado. Começaram a falar que Jó era ímpio. Começaram a falar que Jó, ele não obedecia a Deus verdadeiramente. Começaram a criticar Jó. E Jó falou: não aguento mais ouvir as suas palavras fastietas, porque a palavra de vocês não tem sabor nenhum. É igual a comida que eu como, que não tem sabor. Eita, igreja, a palavra de Deus fala que Jó começou a ter surtos. Jó começou a morar nos abismos, nas cavernas. E Jó começou a falar: se o Deus Todo-Poderoso não ouvisse a minha queixa, se tivesse um justo juiz, eu colocaria a minha causa diante dele, a minha integridade, a minha verdade, e ele me inocentaria. E Jó começou a questionar a aflição. O Jó começou a questionar aquela triste aflição que ele estava passando. Mas por acaso eu não acolhi o órfão, aquele que não tinha mãe, não tinha pai?
marido, sem ninguém para defender. E Jó começou a questionar: por acaso eu não defendi a causa da viúva? Quando o homem mau, quando o homem opressor veio para oprimi-la, eu não julguei a sua causa retamente, mas eu não dei alimento para os órfãos, para os famintos. E agora estou só. Muito eras aqueles que vinham ao meu encontro, os meus servos. Quando eu falava, eles me atendiam. Agora eu chamo pelo meu servo, ele esconde a face de mim. Quando eu me assentava às praças, diante dos príncipes, não colocavam tapete, e os jovens não ousavam abrir a boca na minha frente. Eita, irmãos! Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado e exaltado ao nome do Senhor, porque o nosso Redentor vive eternamente. E já começou. Eu me lembro daqueles dias tão maravilhosos, onde eu tinha prestígio, onde eu era honrado, onde eu chegava, todos me recebiam com honraria. E agora estou aqui, comendo a minha comida fastienta. Eu estou tão magro que a pele se apega nos meus ossos. Se eu tivesse, Senhor, ouve, Pai, a minha queixa. O meu hálito fede, que a minha mulher não suporta. Senhor, eu sou a canção dos bêbados. Os jovens não se cansam de esbofetear a minha cara. Eu sou a canção deles dia após dia. Ai, que miséria. A mão do Todo-Poderoso me pegou e me laçou. Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E Jó continua ainda falando: os doidos, eles me cospem, eles me jogam pedras. Eu sou a sua canção. Mas o Todo-Poderoso me cercou. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, do nosso Salvador e do nosso Redentor. A miséria, a dor foi grande, era calafrios, era febre. Todos deixaram. A palavra de Deus fala que a mulher deixou, os irmãos deixaram, aqueles que eram seus amigos o deixaram, porque no Antigo Oriente eles tinham que a pessoa que era íntegra, reta, temia Deus e caísse nessa miséria, nessa desgraça, nessa aflição, estava em pecado. E Jó era inocente, porque o próprio Deus chegou e falou para Satanás: eu vou te mostrar que Jó, ele não vai blasfemar. Porque a igreja, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O nosso Deus conhece o interior dos nossos pensamentos, da nossa alma e do nosso espírito. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Antes de abrirmos a nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Em tudo isso, Jó não pecou, não blasfemou contra Deus. E Satanás e o inferno, todos irados, todos estavam voltados para Jó. Todo o céu e anjos estavam voltados para aquela cena. E Jó continuou a falar: ai de mim, que eu pereço. Ai de mim, por que eu não morri? Por que eu não
que eu sou, e eu sou o grande eu sou. E já começou a questionar ainda. Se eu estivesse na presença do Todo-Poderoso, ele pegaria uma balança, ele me pesaria, e ele viu que eu não deveria, que eu não teria culpa, que eu sou inocente. Irmãos, oh glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Não foi numa área só, não, igreja. Foi em todas as áreas. Todas as áreas. Pensa aquela mulher que andava na seta, aquela mulher que andava em carruagem, aquela mulher que andava com serviçais a seu serviço, e de repente, aquela mulher viu os seus filhos sendo mortos, os 10 filhos sendo mortos um dia só. Toda a sua fazenda, sua riqueza, você está na miséria total. Num dia só, aquela mulher viu o seu esposo amado, querido. Aquela mulher era testemunha que via aquele homem fazendo o seu sacrifício todos os dias diante de Deus, pela sua vida, pela vida da esposa, pela vida dos filhos. Um homem que era caridoso, porque ele mesmo fala aqui nas Escrituras que ele auxiliava as viúvas, ele ajudava os órfãos, ele ajudava os famintos, e agora ele estava afastado de todos, só. E os amigos de Jó levantando acusações, mentiras, calúnias contra Jó. E Jó só se defendeu. E Jó, ele estava tão certo da sua inocência, que ele sabia que um dia ele veria novamente a face do Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus fala que mesmo quando a árvore ela é cortada, ela tendo raiz, ao cheiro das águas, ela brotará novamente. E a aflição foi grande, e a dor foi grande. E aqui o Jó agora, gente que não tem nenhum ajudador, gente que não tem nenhum prestígio, agora eu sou a canção dos bêbados. Agora os loucos cospem no meu rosto. Agora os loucos me jogam pedras. Mas eu sinto saudade daquele tempo onde eu era prestigiado. Irmãos, não é bom receber honra? Quem não gosta de ser honrado, me levante a mão aí. Quem não gosta, irmãos, de estar numa vida financeira confortável? Quem não gosta, levante a mão aí. Que não gosta da sua saúde estar plena, o seu casamento, a sua vida conjugal, aquele casamento feliz, os dois se amando, um cuidando do outro. Agora a esposa se levanta e fala: tudo que tu fez, ainda veio essa desgraça sobre as nossas vidas? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala, assim como fala qualquer louca, assim tu falas, porque tudo que eu recebi foi do Senhor. Ele pode tirar a hora que Ele quiser. E Jó adorou ao Senhor. Irmãos, e Jó começou a questionar Deus. Só que eu lendo a palavra de Deus, 38, 39, 40, 41, o Senhor pega Jó. E o Senhor começa a fazer perguntas para Jó. Aí o Senhor fala assim: cinge os teus lombos como homem, e agora tu vai me ouvir, e eu vou te perguntar se tu sabe, se tu tem inteligência para me responder, Jó. E Deus começa a falar: aonde tu estava quando eu formei as estrelas do céu? Aonde tu estava, Jó?
perguntava: por acaso tu pode prender ele com anzol? Por acaso tu pode prender ele como um passarinho? Me responda, te seja como homem e me responda. Tu não me fez perguntas. Por acaso tu pode me questionar e me colocar contra a parede? E tu pode me condenar como juiz? Eita glória, aleluias, glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus eterno. Aí, irmãos, aqui no 42, no 7, aqui no 42, amém, glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E o Jó, ele falou: eu me arrependo e me abomino. Eu coloco a mão na minha boca e não perguntarei, porque eu me arrependo no pó e na cinza. No 42, fala assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu tudo sabe, tu tudo pode. Eu me abomino, me arrependo de ter te questionado. Eu me abomino, me arrependo por ter te perguntado alguma coisa, porque nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Irmãos, olha aqui, o Senhor, Ele manda os 3 amigos de Jó oferecer sacrifício a Jó. E o Senhor manda Jó orar pelos seus amigos. Vão oferecer sacrifício para Jó, para eu não vos tratar conforme as suas próprias loucuras, porque não falaram de mim como meu servo Jó. Eita, igreja, isso é forte demais. Muitas das vezes nós estamos passando por lutas e nós somos compreendidos. Muitas das vezes passamos por luta e a pessoa fica até um tempo nos ajudando, depois atribui pecado. Essa irmã tem pecado, já vive em luta. Já falaram isso comigo? Eu tenho propriedade para falar. Esse irmão só passa muito de pecado. No culto tem alguma coisa errada. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso é aquele que vê, é aquele que sonda, é aquele que nos ensina a não julgar, porque Ele é o justo juiz. Ele é quem pode todas as coisas. Está passando pergunta, meu irmão? Vamos orar. Eu gosto de monte, tem tempo que eu não vou. Vamos subir monte, vamos descer monte, vamos fazer propósito, né, irmã Cleila? Até as cadeias caírem por terra. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama incondicionalmente, independente dos nossos pecados, porque somos pecadores, mas porém, todavia, não devemos estar na prática do pecado. Amém? Glória a Deus. Somos pecadores, do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva. Irmãos, o Senhor mandou: Jó, ora pelos teus amigos, porque a oração da tua boca eu sei. Só na tua boca que eu recebo. Tem pessoas que querem nos misturar e fazer um mingau, um angu e colocar no mesmo saco. Ainda existe homem de Deus na terra, e ainda existe mulher de Deus na terra, que paga preço, que é separado. Ei, mas não vem de graça não. Se prepara.
Jó aqui, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro, tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comemoraram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o que o Senhor lhe havia feito. Irmãos, esquece. Nós temos aqui nas Escrituras, na dor, são poucos que vão te dar a mão. Na hora da angústia, são poucos que vão te dar a mão. Na hora que você estiver passando por um problema de saúde, poucos vão te dar a mão, olha, e nenhum, porque nenhum ficou. Depois que o Senhor virou o cativeiro de Jó e lhe deu o dobro do que antes ele tinha o dobro. Se o homem já era rico, Deus deu o dobro às fazendas, os animais. Eu penso que Jó era jovem e a esposa também, porque o Senhor deu o quê? Os 10 filhos. Oh, glória a Deus! Restituiu a igreja. Tudo vale a pena adorar, vale a pena estar na casa do Senhor, vale a pena você renunciar ao mundo, vale a pena você carregar sua cruz e vir servir ao Senhor como está. Vale a pena. Tem que ter renúncia, tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento, tem que ter boca no pó, tem que ter compromisso primeiramente com Deus. É o que eu costumo dizer: compromisso primeiramente com Deus e depois com a obra. Que quando o homem tem compromisso com Deus, ele tem com o homem, ele honra os seus compromissos. Irmãos, vale a pena ou não vale? Irmãos, dê glória a toda a igreja para o Deus Todo-Poderoso, mas não é qualquer glória, não. Não é qualquer glória. Sabe aquele glória que passa o primeiro, o segundo e chega até o terceiro céu e abala as estruturas, e de lá no terceiro céu é onde o Deus Todo-Poderoso está sentado no seu alto e sublime trono, e ele olha para a terra e fala: é hoje que eu vou entrar nessa calça. É hoje que eu vou dar ordem àquele juiz. É hoje que eu vou tirar o sono do homem. É hoje que eu vou entrar no sistema. Porque o homem e os príncipes têm que obedecer a voz de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso está no controle das nações. E todo o globo terrestre cabe na mão do Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus fala na igreja que todas as nações da terra, está escrito no livro de Isaías 40, é como uma gota de água que cai. Licença. Todas as nações da terra é como uma gotinha de água. Ei, por que tu está preocupado? Aleluia. Por que tu está preocupada? Por que esse problema te aflige? Por que está tirando o teu sono? Por que está te colocando ansiedade? Fala ansiedade, sai, porque o meu Redentor vive. Sai depressão, porque o meu Redentor vive. Oh, glória a Deus, aleluias. Irmãos, até aqui me ajudou o soberano. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Eu agradeço a vida de cada irmão e de cada irmã. Que o Senhor abençoe essa obra, esse ministério, Igreja de Deus do Brasil. Que esse ministério venha crescer para todos os lados. Que vai chegar um ponto que vai ter que alargar as tendas. Oh, glória a Deus, aleluias. Que a paz que excede todo entendimento entre nos nossos corações e nas nossas mentes. Muito obrigada, igreja.
41, no versículo 50 e 52, que José teve 2 filhos na terra do Egito. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José sofreu muito, mas ele está dizendo que o Senhor fez ele esquecer todo o sofrimento e toda a casa do seu pai. E ao segundo filho, ele deu o nome de Efraim, e disse: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus fez esquecer, e Deus agora faz ele prosperar na terra onde ele tinha sofrido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos na casa dele para mais uma vez adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor.